Boa tarde, então. Vamos começar a sessão da tarde e a terceira mesa redonda, que visa discutir a questão do cânon literário em português. E esta mesa redonda envolve duas pessoas, uma de cada lado do Atlântico, o professor Abel Barros Batista, que está aqui ao meu lado, e o professor Benedito Antunes, que está à nossa frente, e um pouco afastado, digamos assim. Então, vou começar pelo professor Abel Barros Batista, que é a figura mais destacada dos estudos brasileiros em Portugal, professor catedrático da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade... Este é escrito um texto diferente. Pá. Eu digo sempre isto, que ele faz logo esta fita toda, mas toda a gente sabe que é verdade. Não é. É a pessoa mais destacada dos estudos brasileiros em Portugal, se é que não é a pessoa mais destacada das humanidades em Portugal, pelo menos na nossa área. Professor catedrático da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa e ensina a literatura brasileira na sua faculdade desde 1986. Doutorou-se com uma tese muito importante sobre Machado de Assis, autobibliografias, solicitação do livro na ficção de Machado de Assis, que foi editado em Portugal pela Relógio d'Água e no Brasil pela editora da Unicamp. E tem uma obra machadiana vasta, significativa, muito importante. Criou essa obra um paradigma de leitura de Machado de Assis, um paradigma, digamos, realmente alternativo ao paradigma dominante, sobretudo no Brasil, que é o de Roberto Schwartz. Tem vários livros editados sobre Machado de Assis no Brasil. Não sei se cometerei algum erro dizendo que o último foi 3 emendas, ensaios machadianos de propósito cosmopolita. E na sua atividade de divulgador de literatura brasileira em Portugal, além de todo o trabalho docente, destaca-se a direção da coleção Curso Breve de Literatura Brasileira nos livros Cotovia. Está ali o curso, ali em cima, pelo menos parte dele. São 14 volumes publicados em 2005 e 2007, uma coleção extraordinária e extraordinariamente importante na divulgação da literatura brasileira. E neste momento, na editora Tinta da China, dirige com Clara Roland uma coleção que visa prolongar o curso breve, que se chama Os Melhores Deles Todos. Parece que é a Seleção Nacional de Futebol ou a Seleção Brasileira de Futebol. Os melhores deles todos. E este, enfim, faltava dizer que o professor Abel Barros Batista é um humorista excepcional e natural, não é? Diz piadas como quem respira, não faz esforço. Também. E nesse sentido também é um machadiano de gema, não é? E temos também connosco para esta sessão o professor Benedito Antunes, que eu tive o gosto de conhecer indiretamente, primeiro através de uma estudante que está aqui connosco e que é uma das grandes dinamizadoras do Instituto de Estudos Brasileiros, a Casey Carvelli, que veio para aqui em doutorado de sanduíche e agora está em cotutela fazendo uma tese sobre Paulo Leminski. O professor Benedito Antunes é orientador da Casey e é professor assistente, doutor da Faculdade de Letras da Universidade Estadual Paulista, a Unesp de Assis, onde lecionou, quando chegou ao Brasil, Jorge de Sena, não é? Entre outras grandes personalidades naquela fase. Fez o mestrado em Teoria e História Literária na Unicamp, é doutor em Literaturas de Língua Portuguesa, integra o Grupo de Trabalho Literatura e Ensino da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Letras e Linguística. Entre a sua produção, destacam-se, por exemplo, um livro recente, A Literatura Juvenil e a Escola, pela editora Unesp Digital. Mas eu lembro-me, por exemplo, de um livro que eu estava para trazer e esqueci-me, que é o livro que fez, evocando, creio que os 50 anos do colóquio em Assis, não é? Um colóquio muito importante, não sei se é o terceiro ou o quarto, peço desculpa, professor Benedito, da Associação Brasileira o segundo. E fez um volume onde, aliás, também participa Paulo Franchetti, se não estou em erro, com um ensaio. É um colóquio muito importante que teve lugar em Assis, no início dos anos 60. Jorge de Sena também participou na organização, etc. E esse volume dos 50 anos é um volume muito importante para nós percebermos a história da crítica no Brasil e a história do ensino da literatura na Universidade Brasileira no período do século XX. Desde os anos 80 colabora na imprensa com artigos, crónicas e contos, e aliás publicou a esse respeito um volume muito recente que eu tive o gosto de ler desta vez que estive no Brasil,
uma reunião de crónicas muito saborosas publicadas na imprensa. Em 2020 publicou o volume de ensaios A Olho Nu pela editora Apos. Peço desculpa pela apresentação demasiado sucinta do professor Benedito Antunes. E vamos então dar início a esta sessão. Como sabem, a sessão segue como as outras o modelo da mesa redonda e, portanto, em princípio, cada participante faz uma intervenção entre 5 e 10 minutos e depois haverá discussão livre, não é? Sobre o assunto e a partir das intervenções de cada um. Seguimos a ordem alfabética. Fico sempre à frente. Sim, é imbatível. Então, professor Abel Barros Batista, para começar. Obrigado. E agradeço ao professor Osvaldo Silvestre. Eu não trouxe aqui o papel que costumo ler a seguir a ele ler esta arenga, que eu acho que já era a altura de mudar isso, porque eu, entretanto, tornei-me outras coisas e gostava de ver isso reconhecido. Nada disso é necessário para hoje. Eu queria, sobretudo, agradecer, estar aqui de início e dizer algumas palavras também a propósito do nosso colega e amigo Paulo Franchetti, que está na origem deste colóquio, ou deste encontro, para além do livro que é o motivo das nossas reflexões aqui, que é um livro bastante instigante. O Paulo Franchetti é um caso único de intelectual, uma figura como eu não conheço nenhuma outra, porque é excepcional de energia, de capacidade de produzir trabalhos excelentes e marcantes em diferentes áreas do conhecimento, desde o Japão até ao Brasil. Uma pessoa com um ímpeto revolucionário e transformador enorme, e o que lhe trouxe alguns incómodos, mas também lhe permitiu fazer mudanças significativas e, sem dúvida, uma das figuras mais importantes dos estudos literários no Brasil. Eu, em particular, devo ao Paulo Franchetti estes livros que o Osvaldo falou, foram publicados na Unicamp, na altura em que o Paulo Franchetti era diretor, e por iniciativa dele, e numa altura em que eu nem sabia quem ele era. Ele leu qualquer coisa, achou que eu podia ser uma pessoa interessante. Os livros, quero eu, não eu. Embora eu também não seja assim nada de enfadonho, mas está bem. Mas ele encontrou o meu contacto e tivemos uma colaboração relativamente à Unicamp que foi absolutamente excepcional. Para além desses trabalhos sobre o Machado de Assis, publiquei mais 2 e tive também a oportunidade há pouco tempo num júri de uma das diretoras da Unicamp me ter dito: temos as suas obras completas no armazém. Foi um momento, e eu perguntei-lhe: as suas estão onde? Enfim, porque realmente os livros não se venderam e agora estão em fase de coisa. Bom, eu vou tentar, como tenho pouco tempo, vou tentar não dizer muitos à partes. Eu tenho uma certa tradição aqui nesta mesa de dizer asneiras e de resto estou ainda um bocado de choque. Eu vou contar a história. Há bocado, quando cheguei, abro a porta e o professor Carlos Reis estava a dizer: os livros estão todos fechados à chave. Eu disse: não se esqueceu ainda. Porque a última vez que eu estive em Coimbra foi ali na Biblioteca Central. Geral, na Biblioteca Geral. Numa homenagem ao professor Aguiar e Silva, que estava na primeira fila, e eles todos tinham sido alunos dele e tal, e eu não tinha sido nada. E então inventei uma história de uma tempestade que me fez parar em Coimbra e ficar em casa de uma pessoa onde estava a estrutura do romance, que era um livro dele, um livro que eu realmente li, e depois disso eu vinha com um livro que tinha furtado na livraria Leitura, e o Aguiar e Silva fez uma cara inesquecível. Sério, se estivesse lá nunca mais se ia esquecer. E eu passei o dia inteiro a ouvir piadas. A professora Rita Patrício fez um comentário bastante benigno, mas o professor Carlos Reis disse várias coisas ao longo do dia. Quando eu chego aqui, ele diz: os livros estão todos fechados à chave, só que não se esqueceu ainda. E não é só isso. Depois, olha, aquele senhor intervém para dizer o quê? Não há coincidência, é tudo providência. Como é que sabe pensar a respeito disso? Bom, mas
Eu acho graça a estas coisas e acho que faz parte das humanidades achar graça a estas coisas. Isto não conta para subir na carreira, por isso, quando chegarem a catedrático, podem ter essa liberdade, porque isto não pontua. Não. Mas algumas das minhas piadas já estão indexadas. Uma delas nos copos, portanto é um mérito. Bom, relativamente ao assunto, eu tenho só assim, umas ideias tipo quase aforísticas para expor, para depois para conversarmos. A minha primeira ideia é que nós hoje falamos de cânon porque a teoria não falhou, como era inexorável, na missão de nos dizer em que é que consiste a especificidade da literatura e qual é a razão por que ela deve ser estudada. E dessa falha resultou que a teoria hoje se tornou uma teoria do cânon, porque nós andamos a discutir quais são os autores que devem estar, o que é que deve estar a ser representado, e sobretudo uma coisa importante, que é a ligação entre o cânon e a escola. Nós antes falávamos de clássicos, mas os clássicos para nós, era aqui, pelo menos em Portugal, eram umas pessoas que tinham vivido num tempo que estava separado do nosso por uma barreira intransponível e que, sobretudo, a quem nós dávamos licença para não se submeterem à teoria literária. O caso do Essa, do Camilo, do Júlio Diniz, do Garrett, etc. Eles eram escritores, já escritores modernos, mas não tinham lido nem o Tomaszewski, nem o Jacobson, vieram depois, não tinham lido nada disso. Esse aspecto tem uma importância grande porque é com a viragem do modernismo, ou com os movimentos modernistas, que a teoria passa a desempenhar um papel na própria criação literária e na fortuna da literatura como instituição que até aí não tinha. Já havia teoria, havia manuais de procedimento, havia artes poéticas, havia várias coisas, mas não era com a ambição de encontrar um sistema que fosse, que englobasse tudo e de encontrar um conjunto de pressupostos, de teoremas e de ideias que transformassem a teoria literária numa disciplina. Ora, isto foi historicamente importante. Eu lembrei-me há pouco disso, estava naquela discussão que estava a haver aqui sobre as humanidades. É uma discussão constitutiva da literatura na instituição universitária. Porque a literatura, quem ler as descrições do que eram aulas de literatura no século XIX nas universidades avançadas de Harvard e Yale, vai ver como aquilo realmente é horrível. É para admirar que não tenha caído. As pessoas faziam resumos, os professores faziam resumos de poemas homéricos, discutiam pequenas letras, pequenos detalhes gramaticais e ninguém tinha autorização. A sério, não acredita? Estava a ver. Ninguém tinha autorização para falar de nada que fosse contemporâneo, nada. Foi precisamente a teoria, o neocriticismo, no caso dos Estados Unidos, que tornou possível que a literatura contemporânea e os autores modernistas entrassem na universidade. Mas essa entrada veio produzir veio ter um efeito que é aquele que nós vivemos hoje. Hoje nós ensinamos muitas coisas, até a literatura marginal. Existe literatura marginal. Até há pessoas que ensinam banda desenhada, há cadeiras de contracultura. E o que é que há mais aqui em Coimbra? Há várias coisas. Nós não temos aquela rigidez curricular que havia antes da teoria. O que a teoria tentou mostrar foi que tudo isso pode ser literatura. Inclusive tivemos uma atividade grande no Porto, em volta da literatura marginal. Lembro-me que o professor Arnaldo Saraiva, que na altura que foi quem fundou essa, deu vários exemplos de literatura marginal, como uma pessoa que está a falar muito e outro diz, isto hoje tem pilhas novas, isto para ele era literatura. Ou quando as pessoas se encontram assim numa passagem estreita e querem passar e vão os dois para o mesmo lado, andam para ali, e as pessoas do Porto dizem, poça para o tango. E isto para ele era literatura. A possibilidade de fazer isto na universidade surgiu em Portugal nos anos 70, noutros sítios talvez mais cedo, mas é uma possibilidade aberta ao mesmo tempo pelo modernismo e pela teoria. Isto é, o modernismo, considerado em geral, é um abalo na ideia tradicional da literatura, mas é sobretudo a criação da ideia de que a literatura precisa ser explicada. Precisa de ser teorizada e precisa de se encontrar qualquer coisa que nos permita dizer a literatura é isto aqui e nós queremos estudá-la por esta razão. E daí que se tenha criado, desde o início, que os estudos literários na universidade estão sujeitos a uma postulação que é contraditória, de certa maneira. Por um lado, tem que se distinguir das formas não universitárias de falar de literatura.
aquelas pessoas que são curiosas quanto à vida dos escritores, que fazem resenhas nos jornais, isso não é a universidade. E, por outro lado, tem que se distinguir das outras disciplinas da universidade. Essa dupla demarcação é a cruz que os estudos literários carregam desde que se constituíram na universidade. Era por isso que as pessoas de Harvard falavam do Homero, porque os jornalistas não sabiam nada do Homero. Hoje sabem imenso. Mas na altura não sabiam nada, não sabiam discutir a versificação do Horácio. Eles sabiam discutir aquilo. E isso dava um ar de solidez universitária que transformava o resto numa mera conversa. Aliás, como os formalistas russos diziam, queriam tornar a teoria literária apenas uma mera conversa. Com esse fracasso da teoria literária, mas com a instalação consecutiva dos estudos literários na universidade, com estas regalias todas que nós realmente temos, apesar de dizerem o contrário, não há ninguém que venha dizer, senhor, desculpe lá, não vai ensinar Camilo Peçanha, por amor de Deus, então isso. Ele era chinês, fumava, tinha hábitos bastante prováveis. Não, nem pense. Professora, tal. Não há cá mais nada. Não, Camilo Peçanha não. Ensino António Nobre, que foi isso que lhe ensinaram, foi o que eu fiz com a sua idade. Antes fazia-se isso, não era? Foi assim que o professor Osvaldo foi educado. Eu, felizmente, não fui. Bem, já estou a desatinar. Bem, mas percebem a ideia, não é? Por um lado, há uma exigência de dupla demarcação, quer em relação ao discurso que não é científico, quer em relação às outras universidades. Esse problema não tem solução possível. Mas não tendo solução possível, permitiu que a literatura se instalasse nas escolas. E é por isso que nós hoje temos que falar muito do cânon, porque ela está instalada e existe uma coisa que se chama inércia institucional, que é o que nos salva a todos. Nós estamos todos a trabalhar basicamente porque as instituições tendem a manter o que têm. Se alguém disser, chegar à Universidade de Coimbra e dizer a partir de hoje os cursos de português, letras, português, literatura, não têm razão de ser, portanto acabam, os senhores que trabalham nisso passam nos recursos humanos e podem vir cá aos aniversários da faculdade, mas o resto acabou. Há sítios onde isto acontece, aqui isto seria impensável. E uma das razões porque é impensável é porque a inércia institucional é muito forte e nós estamos habituados a ter literatura portuguesa na universidade e estamos habituados a ter português no ensino secundário e básico e secundário. Essa diferença, de resto, é uma diferença muito importante e corresponde a um dos problemas que o cânon tem. Porque é que temos português no ensino secundário e temos literatura portuguesa na universidade? Porque no ensino secundário não há uma coisa que deve haver na universidade, que é a liberdade académica, que é a liberdade do professor dizer eu gosto de Camilo Peçanha é um grande autor, eu vou fazer um curso sobre o Camilo Peçanha. Está bem, se não for na universidade minha, ele pode fazer. Mas ninguém está impedido disso. Ao passo que o professor do ensino secundário tem um programa nacional que é obrigado a seguir. Isto representa um problema do que o cânon tem, que nós começamos a falar do cânon, é que o cânon é infinitamente pedagógico. Nós precisamos de um cânon porque se alguém pergunta, mas o que é a literatura? Então nunca leste o Essa de Queiroz? Já, tens a literatura. Mas por acaso não gostei lá muito. É normal não gostar muito de literatura, é normal não gostar muito do Essa de Queiroz. Mas o Essa de Queiroz é um dos representantes da literatura, estuda-se na escola. Não, e não é preciso dizer muito mais, porque na verdade nós não temos muito mais para dizer, a não ser não leste o Essa de Queiroz. Se não leste, és uma pessoa pouco educada, portanto, porque é que perguntas o que é a literatura? É preciso ter um grande conhecimento da literatura para ouvir uma explicação sobre o que é a literatura, o que também é verdade. Portanto, o cânon tem um aspecto interessante, que é ser uma instituição histórica, uma estipulação histórica, que é contra a história. Quer preservar do efeito da história aquilo que veio no passado. E quer impedir que no futuro apareçam pessoas que sejam superiores àquelas que nós estamos agora a ensinar. Este problema existe sempre na universidade. Nós temos muitos escritores, mas ninguém... Se alguém disser assim, este rapaz, por exemplo, Gonçalo Tavares, vai ser muito mais importante que Fernando Pessoa, Rubem Ná, José Cardoso Pires e todos os outros que fazem parte do cânon do século XX, com exceção da Sofia de Melo Brainer. Qualquer pessoa acha que grande piada é esta, vou tomar conta disto, vou tomar nota disto. Mas nós não estamos habituados a pensar em ter discussões sobre cânon em termos de futuro, como uma prevenção relativamente ao que pode vir. Como a ideia básica que seria, qualquer que seja o grande escritor que venha, nós nunca renunciaremos ao Pessoa, nunca renunciaremos ao Camões, e não é possível renunciar a eles porque a literatura é um contínuo, é uma tradição, etc. Esta parte
da preservação da literatura como património responde a uma das tarefas que o Paulo Franchetti fala muito bem, que é a ideia da literatura, do ensino da literatura como parte da atividade do país. Parte das coisas que nos aconteceram, parte da história, parte do que nós somos, ou, para usar uma citação que ele faz de um crítico brasileiro, é uma literatura que pode ser escassa, mas é nossa porque é ela que nos exprime. E toda esta ligação entre o povo, a nação e a expressão é uma concepção que legitima que a escola universitária ou secundária ensine literatura. E a partir do momento em que isto entra, a inércia institucional vai fazendo o resto. Agora, acontece que há também na inércia institucional uma outra coisa. Isto significa, o que eu estou a dizer, vou já terminar, que o cânon é pedagógico no sentido de que ensina, tem uma ideia, a ideia é ensinar o que vai durar, é indicar o que é valioso, o que merece ser lido, mas ao mesmo tempo tem uma outra função que é ensinar a própria ideia de merecer ser lido, que é completamente diferente. Uma coisa nós dizemos, eu gosto muito do Fernando Pessoa, e os outros não me interessam nada, não quero saber. Se os outros são chatos, agora o Fernando Pessoa não, a lavandaria, tabacaria. Não, mas desculpa, tenho uma lavadeira. Tenho uma lavadeira. Não, mas não é possível introduzir o cânon como lista de autores que merecem ser lidos, sem ao mesmo tempo introduzir essa ideia de que merecer ser lido é em si mesmo valioso, nem que seja para documentar as épocas passadas, ou para ilustrar a língua, ou etc. E, portanto, neste sentido, a literatura pode entrar em todos os níveis da escola porque ela ajuda a perceber o que é o país, ou é suposto ajudar, porque ela ajuda a explicar certas estruturas gramaticais, ou supostamente ajuda para isso. Isto é sempre pelo menos possível fazer um discurso relativamente, não é bem secundário, mas relativamente rudimentar a respeito do que a literatura traz para as nossas vidas. E as pessoas estudam, levam aquilo e tal, e pronto, acontece assim. Agora, isto é no plano geral da instituição, que é um plano da regra geral. Acontece, porém, que a instituição é atomizada. E é aí que as coisas se tornam mais interessantes. A instituição vive dessa programação, do estabelecimento de uma ideia de que a literatura se ensina por determinadas razões. A partir da inércia institucional não é preciso dizer quais são as razões, mas depois o professor na sala, quando tem os meninos à frente, professor, porque é que estamos a ler isto? O professor não... Há uns que dizem, não sei, faz parte do programa, vocês agora têm que ler isto, têm exame. Mas há outros que explicam e dão outras coisas. Portanto, qualquer que seja a resposta do professor, ele tem uma responsabilidade dupla, tem uma responsabilidade singular perante aqueles alunos que têm ali à frente e tem uma responsabilidade coletiva que muitas vezes não se apercebe, que é provar ou dar uma explicação ou dar uma fundamentação para o próprio facto da literatura em si mesma ser valiosa. Isto é, o professor, nas suas aulas, tem que falar dos textos que tem para falar, dos autores, das obras, e, ao mesmo tempo, tem que demonstrar ou tornar viável, plausível, quero dizer, que a literatura seja uma matéria ensinável e valiosa não apenas para o percurso escolar dos estudantes, mas para a própria condução da sua vida. Ora, esta segunda responsabilidade é a mais difícil de todas. É um dos aspectos que o Paulo Franchetti fala, não nestes termos, mas o problema é exatamente o mesmo, mas que representa realmente um problema que o cânon não tem. Ou melhor, que o cânon tem, desculpem. O cânon é uma estipulação de uma lista, mas a estipulação da lista em si mesmo só tem poder se for coerciva. Se conseguir obrigar toda a gente a falar daquilo. E em termos... foi o que tentou, aliás, é o que tentam, aliás, os programas de português que acho que ainda estão em vigor, sobre o Frei Ilhas de Sousa, falar do incêndio, do patriotismo e daquela menina que morre com tísica. O programa tem os tópicos do que o professor deve ensinar. Já não tem. Já não há lei Frei Ilhas de Sousa. Mas já mudaram, entretanto. Então o que é que estão a dizer que já não há? Por favor, claro que há. É isso, faz parte do programa dizer o que é que se vai ensinar a partir dali. A ideia de patriotismo é uma coisa que, no caso dos maias, por exemplo, a Luz de Casa de Ramires, o microcosmos da aldeia, não está? Está ou não está o microcosmo da aldeia? Quem é que sabe o que é o microcosmo da aldeia? Há alguém que viva numa aldeia que aceite viver no microcosmos?
Não há, tem que ler A Luz de Casa de Ramires. No caso dos maias, a coisa é ainda mais trágica, indícios do trágico. O professor Aguiar e Silva aqui, lamentava-se, há uns anos, de ter um filho que tinha tirado boa nota em português sem ter lido os maias, sem ter conseguido ter lido os maias. Portanto, esses programas estão preparados para os alunos passarem, fazerem as cadeiras sem necessariamente lerem o livro. Tem que acabar. Pronto, sem necessariamente ler os livros. Mas isso não implica que o professor que está a ensinar não tenha essa responsabilidade que está para além dele e que ele não pode declinar de mostrar que a literatura é valiosa, que a literatura ensina qualquer coisa ou é interessante de alguma maneira. Esse conflito que existe mostra que a literatura produz na escola um efeito, digamos, corrosivo, de pôr em crise a própria ideia de escola e a própria ideia de... Bom, mas eu acabo agora, depois a questão do português falamos daqui a pouco. Toma nota. Pronto, desculpem lá. Tudo bem. Gostámos de ouvir, obviamente. Eu queria chamar a atenção para um aspecto. Neste momento, o professor Paulo Franchetti está a ouvir-nos, embora no seu iPhone. Era só para dizer olá ao Paulo. Ele não está em casa e, por isso, a ligação é menos fácil. Então agradeço ao professor Abel Barros Batista a sua intervenção, pelo menos a intervenção inicial, e vamos então passar agora ao professor Benedito Antunes. Muito gosto em tê-lo aqui, Benedito. Vamos então, esteja à vontade para a sua intervenção, faça favor. Boa tarde a todos. Queria também agradecer o convite do professor Oswaldo Silvestre para participar desta jornada dedicada ao livro do Paulo Franchetti. E aproveito para cumprimentar os colegas presentes, sabendo que o Paulo está ouvindo. Um abraço para o Paulo, o Alcir está presente também aí, um abraço. Abel, prazer em rever, não é? E o professor Oswaldo, que a gente tem se falado, mas não deu para a gente se conhecer pessoalmente. Eu não preciso dizer que é uma grande satisfação estar aqui, né? Ainda que virtualmente, mas é um virtual bastante presente, inclusive um amigo presente aí, o Sismondini, acabou de me enviar algumas fotos, então tem uma ideia do local em que estamos reunidos, me sinto bastante presente aí, né? Então, a distância, na verdade, não atrapalha esta interação. E eu estou com muita satisfação de participar aqui por duas razões principais, né, que eu gostaria de mencionar. Primeiramente, pela amizade e admiração que tenho pelo Paulo, né, pelo Paulo Franchetti, amigo de longa data, né? E depois pela natureza deste evento, que é uma homenagem, sim, mas se concentra num livro que, a meu ver, é fundamental para os estudos literários, em especial para a discussão do ensino da literatura. Então, a nossa discussão aqui se concentra neste ensaio, o Cânone em Língua Portuguesa, algumas reflexões sobre o ensino da literatura brasileira e portuguesa no Brasil. Como informa o Paulo, esse ensaio ele resulta dos debates que ocorreram na Unicamp e que levaram à reformulação da licenciatura em Letras. Dentre os vários aspectos concernentes ao tema, ele aborda nesse breve ensaio, ele questiona o estudo da literatura da perspectiva nacional. Ele questiona, reflete sobre essa questão, propondo que se contemple, no caso do Brasil, não apenas a literatura brasileira, mas também a portuguesa e outras escritas em língua portuguesa, mas a ênfase é na literatura portuguesa. Bom, como professor de literatura brasileira, da minha carreira nessa disciplina, eu me reconheço um pouco do lado desfavorável da situação. Espero que isso não altere a reflexão breve que eu faço aqui. Porque, mesmo assim, eu concordo com praticamente tudo o que o Paulo propõe nesse ensaio. Dito isso, eu gostaria de destacar alguns aspectos da proposta que eu fui enumerando para, eventualmente, reafirmar, na verdade, a validade da proposta sob diferentes pontos de vista. Então, o primeiro ponto, lendo o livro sobre o ensino da literatura, em mais de uma passagem do livro,
o autor equipara o professor de literatura a um professor de leitura. Eu acho que essa aproximação é uma ideia bastante avançada para a nossa concepção. Pressupõe uma abordagem cerrada do texto literário, deixando num segundo plano as informações contextuais e, portanto, são externas ao texto, embora importantes em algum momento, mas elas são externas. Trata-se, a meu ver, de um pressuposto, né, da proposta constante desse ensaio aqui em discussão. Uma primeira consequência dessa concepção, acho eu, seria justamente colocar em segundo plano as literaturas nacionais ou mesmo regionais, que nem sempre se apresentam esteticamente expressivas, e valorizar a diversidade de experiências criativas, independentemente da sua origem, dessa ou daquela nação, desse ou daquele país. Portanto, a minha primeira observação é que a proposta é coerente com o teor geral do livro, que, como o Paulo sabe, e alguns colegas também, eu li com bastante interesse e continuo a ler, inclusive. Né? Bom, outro ponto que eu gostaria de mencionar, o Paulo não faz menção na proposta, mas certamente ele tinha presente que a disciplina em que se estuda literatura no ensino médio se chama justamente língua portuguesa. Né? É ali que sempre estudamos a literatura brasileira. E antigamente, inclusive, literatura portuguesa. E há alguns estudiosos que se ocupam do assunto que defendem o estudo integrado de língua e literatura. Né? Portanto, a sua proposta é coerente com a própria natureza da disciplina ministrada na educação básica, está no ensino fundamental, mas principalmente no ensino médio aqui no Brasil. Faltaria apenas uma orientação que, na verdade, é de ordem política, institucional, ela não depende exclusivamente do docente em sala de aula. O outro ponto que eu comento, o Paulo parte da constatação de que o ensino de literatura, tanto nos cursos de letras como no ensino médio, reduz-se muitas vezes ao ensino da história literária, tendo como finalidade explicar as escolas. Essa é, de fato, uma triste verdade, ainda apontada por muita gente que se ocupa do assunto. Mas eu acho que talvez ela seja mais evidente no ensino médio do que nas universidades. Lá no ensino médio, da educação básica, né, geralmente estudar literatura é assimilar de forma um tanto esquemática a história literária, né, com os principais autores, obras de cada tendência estética, às vezes até ilustrando isso com a leitura de algumas obras ou fragmentos de obras. Mas o forte acaba sendo essa esquematização da história literária. Essa distorção acaba criando a necessidade, talvez aqui esteja defendendo um pouco a minha área, né? Mas acaba criando a necessidade de um estudo também histórico na universidade para suprir a deficiência, né, do ensino médio. Temos presente aqui que esse nível de ensino no Brasil dura apenas 3 anos. Não sei em Portugal, mas em outros países dura 5 anos, né? E há um estudo muito mais aprofundado da literatura, da cultura, da história e tal. Então, no Brasil dura apenas 3 anos e geralmente tem como finalidade principal preparar alunos para os exames vestibulares. Assim, na graduação em letras, né, por causa da especialização maior, me parece necessário estudar autores representativos da literatura nacional de uma perspectiva temporal, para suprir justamente aquilo que não foi visto no ensino médio. Bom, um outro ponto associado ao anterior, tá? Está se falando aqui, né, bom lembrar, de recortes literários para o ensino, isto é, para formar leitores de literatura. Em outras situações, uma pesquisa ou num estudo mais aprofundado, aliás, o próprio autor, né, o Paulo, reconhece isso, ele menciona esse aspecto do estudo, né? O problema vai ser de outra natureza. Aqui se trata de abordar do ponto de vista do ensino. Né? Por isso, a proposta talvez se aplique mais mesmo à educação básica
do que o ensino superior. No ensino superior, talvez os recortes nacionais ainda sejam produtivos. Claro que eu gostaria de discutir isso com o próprio autor também, né? Não, mas, enfim, estamos aqui conversando sobre isso. Mas até mesmo, como exemplifica lá o Paulo, até mesmo para um curso de cinema, né? Eu concordo com ele quando ele dá aquele de cinema, de música, etc., né? Acho que seria despropositado no ensino médio, né? Que não visa, na verdade, formar especialistas. Mas no ensino superior, sim, né? No ensino superior ainda se espera um aprofundamento dos estudos que justifique a separação por nacionalidade. Mesmo assim, a reflexão é válida por questionar a importância dada à literatura nacional de uma maneira ainda um tanto romântica, né? Que é muito forte no Brasil. Outro ponto, considerando os aspectos destacados, eu acredito que o estudo da literatura nacional no ensino superior ainda é pertinente e tem um facilitador que pode ser útil para o aprofundamento dos estudos, além de motivar, claro, os alunos. Então, podemos pensar que no contexto cultural mais próximo, né, contexto social, político, histórico, é mais fácil reunir informações sobre esse contexto geral em âmbito nacional do que no universo mais amplo do Ocidente. A base para a defesa desse ponto de vista é a vinculação das manifestações artísticas com o contexto em que surgem e especialmente atuam. É claro, a obra, pensando no grande clássico, né, já citado aqui no início, a obra de Machado de Assis pode fazer sentido para qualquer leitor, né? E ficamos contentes que ele tem esse trânsito, né, internacional. Mesmo para quem conheça pouco, né, ou se interessa pouco pela realidade brasileira. Eu acho que ele tem uma qualidade, uma universalidade que comportam isso. Mas, por outro lado, lido, né, no, digamos assim, da perspectiva do leitor contemporâneo, né, no seu contexto, né, com as informações mais presentes, talvez permita percepções particulares, né, que no processo de formação não devem ser desprezadas. Também estou quase acabando, mais alguns pontos, depois no caso deixo outros para conversar. Que eu me lembre, o Paulo não cita o Antônio Cândido quando ele fala da literatura como expressão nacional. Mas é claro que a referência fica muito clara, não é, em várias passagens. Por exemplo, quando trata da literatura que nos exprime, que por isso deve ser estudada. Então, sem dúvida, estamos aí no âmbito da expressão nacional, né, criada pelo romantismo. Aqui eu só gostaria um pouco de brincadeira de acrescentar, né, porém, que a formação, né, onde está de onde pode tirar essas referências, ela é dos anos 1950 e que, apesar disso, tem ainda alguns conceitos, né, lidos hoje que parecem não ter perdido a validade. Eu penso especialmente naquela ideia de tradição e de sistema literário, a meu ver, valoriza-se nessas formulações, né, digamos assim, a ressonância entre as obras em determinado contexto sociocultural. Me parece que é esse o foco dele, né? E a brincadeira, na verdade, é agora, né? A esse propósito, eu gostaria de lembrar, né, que nos anos 1970, o Antônio Cândido esteve à frente da criação do IEL, Instituto de Estudos da Linguagem. Veja, não era mais Faculdade de Letras, é o Instituto de Estudos da Linguagem. Eu não conheço muito a história do Instituto, do IEL, mas parece que a sua proposta se identificava de saída, não é, com essa proposta formulada pelo Paulo. Agora, o último ponto que eu quero destacar, mesmo de ordem pessoal, né? O Paulo usa o argumento quase irrefutável na sua proposta. Né? Como imaginar histórias nacionais de outras artes, tá? Com pintura, música e cinema. Mas a gente não pode esquecer que essas artes têm uma linguagem, por natureza, mais universal, enquanto que a literatura normalmente está associada à constituição de uma língua, né? Dante na Itália, Cervantes na Espanha, Camões em Portugal, né?
E esse é um argumento favorável ao ensino de literatura portuguesa, da literatura de língua portuguesa, né? Até porque o comparatismo pode se estender à própria história, que tem vertentes comuns, né? Baseadas na conquista colonial e na expansão da língua portuguesa, né? Então, por enquanto, eu fico por aqui, né? Agradeço a atenção e, mais uma vez, destaco o meu prazer de estar participando aqui desta jornada. Muito obrigado, professor Benedito. Nós podíamos agora avançar. Eu não sei, o professor Benedito introduziu aqui um tema que foi uma espécie de justificação quase natural do ensino e do privilégio da literatura nacional, não apenas em função de uma vivência mais próxima, de uma experiência partilhada pelos leitores e pelos jovens, digamos assim, em relação aos textos, mas também por causa da questão da língua, não é? E isso também justificaria, digamos assim, a proposta do Paulo Franchetti de um cânon de língua portuguesa no ensino, não é? Por outro lado, também há aí problemas, se nós virmos que essa proposta, no fundo, suspende, de certo modo, os problemas que nascem do facto de que a língua é a mesma e não é a mesma, não é? E este é um velho tópico da literatura, da língua e da cultura brasileira, desde o romantismo e depois radicalizado no modernismo de 22, não é? A língua é a mesma, mas, por outro lado, não é a mesma. E esse é realmente um problema. Eu creio que o professor Abel queria também dizer qualquer coisa sobre a questão da língua. Talvez pudéssemos fazer aqui mais um breve comentário e depois faríamos algumas perguntas. Sim. Abriríamos o debate. Eu gostava de mencionar aqui um colega nosso que se chama Luís Prista, que o João Dionísio conhece melhor do que eu, que defendeu há 3, 4 anos uma ideia que eu nunca tinha visto assim ser defendida expressamente a respeito do ensino da literatura no ensino básico e secundário. E ele perguntava, é possível? Sim, desde que seja na nossa língua materna. Mas Camões, os Cantigas de Amigo, Camões, Gil Vicente, Francisco Manuel de Melo, etc., não são a nossa língua materna. Enfim, o Luís Prista é uma pessoa também, um académico excepcional, um linguista de grande qualidade e que saberia explicar isto bem melhor do que eu, mas é um argumento que mostra que é possível também argumentar que a ideia da mesma língua também é uma ficção, mesmo sem considerar o Brasil. E que esse nível, essa diferença entre ser a língua materna ou não ser a língua materna, servia na altura ao Luís Prista, nesse contexto em que eu ouvi, para explicar que o trabalho de tradução era de tal maneira moroso que se perdia de vista o que é que significaria ensinar literatura. E se formos a ver, isso acontece também hoje acontece, quem quiser ensinar o Essa ou quem quiser ensinar o Camilo tem que ter quase um dicionário. Agora é mais fácil porque há o Porto Editora e há as aplicações no telemóvel e as pessoas vão lá ver biócio. És um biócio. A pessoa vai ver biócio. Indivíduo ignorante e não sei o que. Isto sou eu, isto é comigo. Mas, na verdade, é uma barreira. E progressivamente a língua pode tornar-se uma barreira ou que levanta problemas do ponto de vista pedagógico e do ponto de vista da legibilidade. Eu acho muito boa a ideia do Paulo de que o professor de literatura é um professor de leitura. Agora, também acho que nós abusamos muito da ideia homogénea de ensino de literatura. A meu ver, nós devíamos ter o cuidado de distinguir o ensino universitário do ensino básico e secundário, que são experiências diferentes, mas repousam todas num aspecto crucial, que é o professor e a liberdade do professor. No ensino universitário, o professor tem, enfim, hoje vai tendo menos, é uma aflição, mas vai tendo menos, mas o professor, em princípio, tem liberdade para ensinar, um professor, em sentido estrito, tem liberdade para ensinar o que ele entende que é adequado e necessário. E, portanto, um professor de literatura oferece um curso de literatura. Mesmo, não tem que estar preocupado se esse curso vai ser importante na agência de marketing do aluno, ou se lhe vai resolver problemas de natureza amorosa ou outras coisas. Não.
oferece aquele curso porque considera que aquele... Nem tem sequer que explicar se gosta dele, se fez a tese sobre ele, ou seja o que for, mas a sua competência, a sua especialização, garantem-lhe que tem a liberdade para ensinar aquele autor. E isto é o que nós temos na universidade, ou devíamos ter, professores que ensinam aquilo que estudaram e alunos que têm a liberdade de circular a ouvir o que os professores têm a dizer sobre os assuntos. No caso do ensino básico e secundário, há uma legislação, há uma indicação global que implica que certos objetivos sejam cumpridos. A meu ver, o que se chama literatura no ensino básico e secundário não é literatura. São os textos que nós reconhecemos pelos autores, Alexandre Colano, etc., mas que são usados para extrair informações ou de ordem cultural, ou de ordem histórica, ou de ordem gramatical. Agora, ensinar literatura, não sei se a dúvida surge, e o Paulo fala disso também. Ele, a essa altura, diz, no texto sobre a sala-aula, que os conteúdos não interessam muito. Interessa é o processo, a construção de argumentos, o raciocínio. Ora, uma das coisas que os textos literários têm de mais profícuo é permitir uma discussão sobre determinados assuntos sem nós estarmos preocupados se aquela pessoa fez bem ou fez mal em matar o pai, por exemplo. Ou em matar a mãe, ou como aquela senhora que perguntava sobre a Medeia, mas 3 dias a discutir uma senhora que matou os filhos e que nem sequer se sabe que existe. Foi aqui um episódio aqui em Coimbra, num colóquio sobre a Medeia. Essa ausência de preocupação é, a meu ver, a alma do ensino da literatura no ensino básico e secundário, quando não se tem, provavelmente, a perspectiva patrimonial. Isto é, não temos a intenção de dizer aos alunos, houve um escritor chamado Camilo, um Júlio Diniz que é de transição, um Essa que era realista até deixar de ser, um Ramalho Ortigão que era amigo dele até deixar de ser, e essas coisas assim, que são informações que o aluno pode recolher por si, se tiver interesse, mas tira-lhe o essencial, que é a experiência de ler um texto. Depois nós ensinamos aos nossos alunos na faculdade que ninguém pode ler um texto por nós. A minha leitura é a minha leitura. Eu não posso dizer, olha, lê-me lá aí a Luz de Casa de Ramires. Leio como? Lê lá, diz lá o que é que lá diz e tal. Isto às vezes funciona para fazer um exame, mas não é a experiência de leitura que nós queremos. E também não é meio de interessar os estudantes para a leitura. É uma maneira de transformar a literatura numa matéria ensinável, suscetível de avaliação fácil, suscetível de ser estudada e, consequentemente, dispensando aquilo que é o principal, que é o ensino da literatura. Portanto, acho que as duas coisas deveriam ser separadas e ambas são relativamente incompatíveis com a ideia de cânon. No ensino básico e secundário, sobretudo, a imposição de um cânon é um absurdo, porque isto significa dizer que estamos a estudar não literatura, mas pessoas importantes da nossa cultura que produziram livros extraordinários que nós ainda hoje lemos. E, inclusivamente, servem para assinar, como eu há dias vi, uma citação que era, na verdade, uma canção pop americana traduzida para português e por baixo essa de Queiroz, com vários erros de concordância, mas era coisas no género, trabalha como se não precisasse de dinheiro, por exemplo, como se o Essa alguma vez dissesse isto, mas se nós pusermos lá essa de Queiroz por baixo, aquilo funciona. Essa dimensão é relativamente, julgo eu, desnecessária no ensino secundário. No ensino superior, evidentemente, nós temos um problema teórico e crítico em volta do cânon, é perfeitamente possível discuti-lo, mas também é perfeitamente possível e legítimo que cada professor ofereça aos seus cursos, independentemente do que vai. Agora, quanto à proposta do Paulo, eu tenho alguma enfim, também, a proposta foi... Esqueces de falar da questão da língua. É isso que eu vou falar. Não, essa proposta sobre o cânon da língua e os 3 pontos que ele... foi feita num contexto muito particular também. Mas eu tenho dúvidas sobre a possibilidade de um cânon comum. Também já o professor Aguiar e Silva propôs que se fizesse um cânon comum baseado na língua. Tenho dúvidas relativamente a isso. E acho que mesmo que a diferença entre Portugal e Brasil, do ponto de vista literário, indica que a língua não tem nenhum poder para unir literaturas que estão separadas ou que têm processos que estão separados. Não quer dizer que a língua seja, que eu esteja a negar, que sejam línguas diferentes, etc., embora sejam diferentes, e são diferentes no Brasil, dentro do Brasil, são diferentes em Portugal, dentro de Portugal. Mas a verdade é que o processo de autonomização da literatura brasileira relativamente à portuguesa
levou a um afastamento tal que os portugueses não têm assim grande interesse, e também a literatura portuguesa é hoje relativamente estrangeira no Brasil, mas estrangeira no sentido de desconhecido, de pouco familiar, de nada familiar, e em alguns aspectos justificadamente, porque eles, não sei se sabem, que levam para lá o Walter Ugumem. Depois é natural que as coisas depois não corram bem, não é? Mas ele vai lá todos os anos, vai lá todos os anos, mas é um ponto que nós, enfim, que deveríamos discutir, que é difícil discutir, que é a ligação tradicional e histórica que temos entre língua e literatura, provavelmente é um dos obstáculos que nós defrontamos neste momento. E provavelmente ensinar literatura também no ensino secundário e básico, independentemente da língua, podia ser antes um bem do que um mal. E passar a ensinar português de uma maneira também diferente, usando, por exemplo, textos literários, mas sem necessidade de ensino gramatical. Mas o que nós podemos discutir, e isso é um problema importante na relação entre as duas línguas, que a partir do momento em que no modernismo a língua se tornou um fator de diferenciação nacional, e a partir do momento em que a diferenciação nacional se tornou um fator constitutivo da natureza da própria literatura brasileira, é praticamente impossível encontrarmos uma plataforma em que as duas línguas sejam unificadas, ou em que haja sequer sentido em estabelecer um cânon da língua, pois se há uns que estão a querer diferenciar-se e outros que dizem que eles estão a criar uma língua nova, como vem desde o Pinheiro Chagas, porque é que agora iam criar nós somos diferentes, vocês falam de outra maneira, mas e que tal fazermos um cânon das duas línguas? Para quê? Só para ver, descobrir as diferenças, tipo o Jornal de Notícias, não é? Do ponto de vista histórico, institucional, político, não me parece que seja uma das coisas mais interessantes. Agora, se no Brasil e em Portugal os professores fizerem aquilo que é o trabalho deles, no Brasil oferecerem cursos de literatura portuguesa, como fez o Paulo, como faz frequentemente o Alcir, ou se oferecermos em Portugal cursos de literatura brasileira, os nossos alunos, ainda que sejam poucos, vão tomando contacto com o português do Brasil, vão tomando contacto com esses problemas. Lá é a mesma coisa, sem necessidade de impor uma etapa institucional que está condenada ao fracasso, como se vê pelo próprio acordo ortográfico, que ainda hoje há pessoas a falar disso. E, de resto, descobri há dias um texto do João Guimarães Rosa, inédito. Descobri, não fui eu que o descobri, eu não o descobri. Já foi descoberto, está inédito ainda, mas já foi descoberto, não por mim. E é um texto em que ele se pronuncia sobre o Acordo de 45. Não, desculpem. A seguir ao Acordo de 45 se pronuncia sobre uma tentativa de acordo ortográfico e diz, ele parece bruxo, ele enuncia como defeitos do acordo, os defeitos do acordo de 90 todos, não falta lá nenhum. E termina dizendo, somos a favor da rejeição, somos pela rejeição. E de uma maneira perfeitamente clara. Claro que ele tinha uma acuidade linguística importante. Mas o problema aqui é saber se mantemos ou não mantemos esse traço natural que estamos habituados a considerar natural entre a língua e a literatura. Essa posição do Luís de Prista parece muito produtiva, precisamente porque mostra que, a partir do momento em que alguém diz, atenção, a língua que o Camões falava não é a nossa língua materna. Entretanto, isto mudou muito. Aí nós temos um choque e começamos a perceber que realmente as coisas mudam, que a língua tem uma história, que o facto do português que se fala no Brasil ser diferente do nosso, em grande medida decorre do nosso ter mudado também muito e não ser sempre igual como a maior parte das pessoas pensam. Agora, a literatura é outra coisa. Nós podemos ter literatura brasileira, literatura portuguesa, espanhola. Talvez um dia cheguemos a ter literatura belga na Universidade de Coimbra. Já? Bom, muito obrigado ao professor Abel. Ao professor Abel, eu ia propor ao professor Benedito que, enfim, talvez para rematarmos as intervenções por agora, falou-se aqui, também o professor Benedito tinha falado disso, da clivagem ou da diferença entre o ensino da literatura no ensino básico e médio e no superior, não é? Em primeiro lugar, e depois da questão da língua, que se calhar não unifica tanto como se supõe, e esse seria, digamos, o problema interno da proposta do Paulo Franchetti. Não sei se quer fazer um comentário sobre isto, Benedito.
Apenas brevemente, acho que são interessantes, muito pertinentes, né, as observações do professor Abel, mas estou me lembrando aqui quando eu assisti a uma disciplina na Itália, numa universidade italiana, de literatura portuguesa e brasileira, em que o professor pegava a literatura de viagem, não é? E lia, por exemplo, a Carta de Caminha, né, que é tida como a certidão de nascimento da literatura brasileira, juntamente com os Lusíadas, né? E fazia, por meio da temática da viagem, uma abordagem muito mais abrangente do que aquela que a gente faz, às vezes, quando lê apenas da perspectiva nacional. Lembrando também que no Brasil há muita propensão a ler literaturas de língua portuguesa, especialmente angolana, moçambicana, cabo-verdiana, não é? E surge também a preocupação com a questão intercultural, a literatura comparada. Então, essas perspectivas são estimulantes, seja para pesquisa, seja para aprofundar o estudo dessas literaturas, seja para formar leitores. Porque o aluno da escola básica, né, ele não vai ser especialista em literatura. O importante é que ele, mais do que aprender resquícios de história literária, que ele conheça bem alguns livros, alguns autores, que tem entusiasmo por conhecer, de forma que isso sirva para a vida dele, né? Mas, de qualquer maneira, eu concordo perfeitamente com as questões que a Bel levanta, porque acho que o Paulo nos propõe uma reflexão sobre isso. Acho que isso é o mais importante independentemente do resultado lá na Unicamp a respeito dessa discussão. Acho que, para nós, lendo o livro, lendo esse capítulo, acho que a reflexão sobre essas questões, língua e literatura, acho que o resultado é positivo, né? Assim, eu gostaria de concordar, mas enfatizar esses aspectos. Muito obrigado, professor Benedito. Eu perguntava então agora se alguém deseja intervir, fazer um comentário. Como é que se chama? Milton. Boa tarde, agradeço ao professor Abel a comunicação, ao professor Benedito também. A primeira pergunta vai para a parte do professor Abel. Como se constrói então um cânon? Temos debatido várias vezes isto, e sendo que, como ouvimos cá de manhã, a escola é um dos poucos sítios em que o aluno hoje em dia contacta com o cânon, deve ser aumentado, deve reduzir-se e dar espaço depois aos ditos marginais ou aos emergentes. Outra pergunta que tinha, não sei se quer que eu faça por etapas, se... Sim, por etapas é sempre mais bonito. Pronto, então, exato, esta questão da construção de um cânon, porque hoje em dia, não é, na escola pública, no ensino básico e secundário, temos trabalhado um programa extenso, ambicioso, que conta com grande parte do que é ou do que dizemos ser canónico. Portanto, deve aumentar, deve reduzir-se e dar então espaço a estes ditos marginais e emergentes para formarem parte do que nós hoje consideramos ser o cânon. Depois, também notei que o professor falou de uma parte em que, enquanto professores, recebemos uma tradição literária, portanto, vai também de encontro ao que ouvimos de manhã, em que somos chamados herdeiros, em que os professores também são considerados herdeiros. Será que, enquanto herdeiros, professores herdeiros, devemos deixar o espólio como o encontramos? Devemos aumentá-lo? Vai também de encontro à primeira pergunta. E como é que o vamos transmitir? Porque eu aprendi assim, vou-te ensinar assim, desta exata forma, ou fazemos também alterações à forma como aprendemos, ao que aprendemos também. Posteriormente, sendo que o cânon é intrinsecamente pedagógico e vai ensinar o que vai ser lido e o que merece ser lido, quem decide quem são os merecedores de ser lidos? Será um ministério, serão os estudiosos da literatura, e esta decisão é por preferência e não tornará esta preferência pessoal ou de grupo a literatura elitista ou exclusiva a um grupo académico ou estudioso, e a preferência é utilitária, por rotina, por preferência pessoal. Já estou arrependido de lhe ter dito por etapas. Sim, mas... Sim. Chega porque já fiz três perguntas. Três perguntas. Isso, pelo menos. Mas eu tenho a ideia que as perguntas andam em volta do mesmo. Mas eu gostava de clarificar uma coisa.
Eu disse que o cânon é pedagógico, ou é intrinsecamente pedagógico, porque é organizado com a finalidade de ensinar e de transmitir conhecimento e de formar pessoas dentro do conhecimento que o cânon quer transmitir. É diferente de pensar que o cânon ensina alguma coisa. Essa é a nossa dificuldade. Porque, a não ser que nós usemos a palavra cânon num sentido muito vago, como alguns dizem, no cânon lá de casa esse autor não entra. Ainda bem, cada um tem o seu, não é? Mas não é verdade assim. Eu tentado usar a palavra cânon num sentido de uma estipulação que tem um complemento ou necessariamente institucional. Isto é, há um conjunto de obras que nós consideramos que representam qualquer coisa, ou a literatura portuguesa, ou a literatura angolana, e institucionalmente alguém que tem o poder de fazer isso estipula que aquelas obras devem ser estudadas. Ou porque ensinam qualquer coisa sobre o nosso povo, ou porque ensinam sobre a alma da nação, ou porque está lá o melhor da língua que se escreveu, ou outra coisa qualquer. Nesse sentido, o cânon é, o que eu tentei dizer, o cânon é uma estipulação contra a história, porque quer defender o que existe, quer defender o passado e quer impedir que no futuro venha o esquecimento levar tudo. O que é inexorável, como sabe, que o tempo é o melhor mestre, mas mata os alunos todos. Que é o grande paradoxo que nós temos para lidar contra isto. Portanto, o cânon é um dos instrumentos de preservação da memória, mas, ao mesmo tempo, do ponto de vista pedagógico, um instrumento que nos impede de estar abertos ao que é diferente. Portanto, se a nossa preocupação for ensinar marginais ou emergentes, é evidente que não pode, julgo eu, o ensino da literatura não pode estar dominado por um cânon, porque não há lugar para marginais ou emergentes, porque se eles estão a emergir ainda não se sabe o que são. Era o que se dizia antes, não, os mortos não cabem, ou Tesse ou fulano tal, quando ele morrer faça, agora não. Existia esta ideia na universidade, e só muito recentemente, só depois do 25 de Abril, é que se começaram a fazer teses sobre autores vivos nas nossas universidades. Essa ideia é muito importante, eu penso que é muito importante no cânon, que é uma ideia de preservação da memória dos grandes e principalmente em vista do futuro. E é nesse sentido que o intuito pedagógico do cânon falha, porque está mais preocupado em evitar que surjam novos, que vejam eliminar o que está para trás, do que em propriamente promover o ensino daqueles que têm. É por essa razão que depois já há os problemas com o cânon, o problema da representatividade, como houve nos Estados Unidos, representatividade de culturas, de etnias, de pessoas diferentes, etc. E começamos a chegar a uma altura, a solução é ter um cânon para cada um. Ter um cânon para as pessoas que fazem o próprio sabão. Ter um cânon para as pessoas que descendem de imigrantes de trás-os-montes. Isto é impossível, a ideia de cânon desaparece. O cânon é anti-histórico, é homogéneo e é, sobretudo, qualquer coisa que se impõe. As suas preocupações, que são não só legítimas como merecedoras de solidariedade, impõem um espaço de liberdade e de experimentação onde a figura do cânon não entra. E daí que os professores que são herdeiros de uma certa tradição têm o dever ou de preservar e manter, se for essa a sua convicção, ou de a esquecer e adotar coisas novas, se for essa a sua convicção. É uma das coisas importantes que um professor universitário tem. No caso do ensino básico e secundário, a situação é um pouco diferente, embora repouse sempre no lugar do professor. Por isso é que o professor é muito mais importante do que nós pensamos. Estamos a discutir programas, se os programas são isto, são aquilo, mas quem dá a aula é o professor. E o professor é nós estamos a falar, não são todos iguais, são milhares deles. Aliás, agora andam a discutir se devem ser contratados pela escola, se é por fora, etc. Mas que é um problema também real. E tendo em conta que os professores são diversos, nós percebemos que a diversidade é um dos fatores de aprendizagem. E toda a gente tem a história de um professor, foi ele que me ensinou a ler. Quando eu fui aluno do Mário Dionísio, ele, como o Eduardo Prado Coelho contava, que nunca mais tinha usado o verbo ventilar, porque fez uma redação que dizia: vou aqui ventilar uns problemas, e o Mário Dionísio pôs à margem: cuidado com as correntes de ar. O Mário Dionísio não era uma pessoa que tivesse assim bom feitio, e o Prado Coelho dizia: aprendi a nunca mais usar estas metáforas. O que nós valorizamos na nossa experiência de alunos são os professores diferentes.
Os professores têm imaginação, os professores que nos trazem livros diferentes, aquele professor que dá as aulas e que não se limita a falar do texto que tem à frente ou do programa. Ninguém diz, tive um professor que era excelente, cumpria escrupulosamente o programa, falava só do que estava no sumário, o sumário correspondia literalmente ao que ele disse, nunca faltava, chegava sempre a horas. Aquilo sim era bom para pessoas que amam a monotonia, não é? Mas há pessoas que gostam disso, mas a nossa experiência é contra isso. E se pensarmos bem na nossa experiência de leitores juvenis, que hoje está a desaparecer, as crianças e os jovens que leem livros saltam de uns para os outros, tal como fazem com os namorados. Não sei se vocês sabem disso, não é como nos morangos com açúcar, mas saltam de uns para os outros. A sensibilidade ou a concentração dos jovens e das crianças não é monogâmica. O interesse é procurar o mais possível, conhecer o mais possível outras coisas. E se nós estamos a dar os mesmos autores todos os anos, e se há um estudante que tem a infelicidade de ficar retido, vai dar os mesmos autores muitos anos, não é de esperar que ele tenha interesse por aquela disciplina. Não é? E é a mesma coisa com a matemática, é a mesma coisa com a história, etc. Mas no caso da literatura, que nós reivindicamos que é uma arte que nos ensina a ler, que nos ensina a pensar e que, sobretudo, nos põe problemas importantes sobre... O único problema importante que nós temos qual é? Como conduzir a nossa vida. O Milton já pensou nisso. Não pode ter pensado que nem é muito novo. Só vai pensar quando tiver 60 anos e dizer, não devia ter ido para Coimbra. Assim. Mas, filosoficamente, isto é a ideia que as pessoas têm e que não é uma ideia errada. Como conduzir a nossa vida, como tomar decisões, como casar, não casar, ir para um lado ou não ir para o outro, fazer o próprio sabão ou não. Uma das coisas que se diz que a literatura ajuda, não seja rico, isto é muito sério, Osvaldo. Não. Que a literatura ajuda é tomar contacto com decisões que outras pessoas tomaram sem correr o risco de sofrer as consequências das decisões delas. Mas a Jane Austen, uma menina, não casa. E a nós não nos acontece nada, acontece a ela. Mas depois podemos perceber que é possível não casar e ver muitos casos em que certas coisas acontecem. A literatura tem essa função. Um dos casos, já agora, a Iracema do José de Alencar, não sei se conhece, é uma história que algumas pessoas consideram interessante, mas é uma alegoria da fundação do Brasil, baseada em motivos estritamente sexuais. Uma Índia que quer ter um envolvimento de natureza sexual com o português, dá-lhe um alucinogénio. E ele de manhã acorda e olha, estás aqui? E ele diz, o Tabajara já não tem a sua virgem. Ele põe a mão na testa e diz, meu Deus, é a história da Iracema. É um dos livros, é sério, mas se não leram a Iracema, é assim, é um dos livros fundadores da literatura brasileira. E, no entanto, funda-se em quê? Claro, o encontro do português com o índio, mas literariamente o que é que permite o encontro em português com o índio? O facto dela, quando o viu, ter ficado imediatamente apaixonada por ele e pensar, enquanto este rapaz não estiver no meu leito de folhas verdes, eu não descanso. E falhou a sério, e falhou a seta, e por isso ele não morreu. Ora, essa ideia é uma ideia eminentemente literária, uma ideia que nós já sabíamos cá em Portugal, aprendemos isso na literatura. Verem-se e amarem-se foi obra de um instante. Não é? Portanto, é possível adquirir experiência de leitura e experiência de vida e experiência de pensamento sobre a vida através da literatura. Mas se for feito para ensinar monumentos, hábitos antigos, o microcosmos da aldeia, os indícios do incesto e essas coisas, é evidente que aquilo está transformado numa disciplina como as outras. Perde o encanto, perde o interesse, perde o fascínio e perde-nos a nós. Muito obrigado, professor Abel. Antes que o professor Abel pegue na palavra outra vez e a gente perca o tempo... Já não digo mais nada. Eu passo a palavra ao professor Benedito, talvez para uma derradeira intervenção. Professor Benedito, talvez um comentário também a estas questões que foram levantadas pelo Milton, um estudante angolano, se não estou em erro, não é? Sim. Faça favor, Benedito. Não tenho muito a acrescentar, a não ser frisar essa questão do cânone quando se vai ensinar, não é? Especialmente na educação básica, mas também no ensino superior, pelo menos no Brasil, em que a graduação tem uma dimensão muito próxima, às vezes, do colégio. A seleção de autores, de obras, é sempre uma dificuldade, até porque começa a haver entre nós uma rejeição ao clássico, ao
canônico, não é? E é muita busca pela leitura da literatura contemporânea, né? Pela literatura periférica, pelos marginais. Isso motiva, não é, muitos alunos e isso se reflete, como a Abel lembrou também, na pesquisa, né? Na pós-graduação. É raro que um aluno queira estudar um autor do século XIX hoje. Então, é uma discussão que está sempre presente quando se vai ensinar o que eleger, o que colocar no currículo, não é? Que obras propor. É sempre um desafio para o qual o professor deveria ser formado, deveria ser preparado, né, para enfrentar isso de uma forma criativa e motivadora. Não ser aquele professor do programa estritamente, né, como escreveu com um pouco de humor, né, o Abel. Só para reforçar isso também. No mais, eu gostaria de agradecer mais uma vez essa oportunidade, não é? Lembrar que o Paulo acabou ouvindo, pelo menos a minha parte de intervenção, disse que estava lá no iPhone e acabou ouvindo a intervenção, está satisfeito também por isso. Muito obrigado. Muito obrigado, Benedito. Vamos então dar por encerrada esta terceira mesa redonda. Vamos fazer agora aqui uma breve pausa e voltamos daqui a pouco. Até já. Obrigado.